Sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do OftalmosCast, um podcast idealizado pela Clínica Oftalmológica Oftalmos, que fica aqui em Joinville, para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse universo da visão, não só da visão, mas da saúde em geral, e conhecer um pouco dos profissionais que trabalham lá, qual que é a visão deles e também como que eles podem melhorar a vida de toda a nossa sociedade, não é mesmo? Isso aí. Falando em visão e saúde, né? Acho que a gente tem que mostrar que tem tudo a ver a nossa saúde com a nossa visão. Não adianta a gente ir lá, botar óculos, tratar se a gente não vai ter uma boa saúde. Então, esse link de saúde e visão é muito importante. É muito importante. Mas, bom, para começar isso, a gente tem que apresentar quem são as pessoas que estão por trás da Clínica Oftalmos. Eu não faço parte da clínica, eu sou o Thiago, estou aqui conversando e entrevistando a doutora Gabriele Rezende, que é uma das responsáveis técnicas e sócias da Clínica Oftalmos. Então, Gabriele, eu queria que você se apresentasse para a sua audiência. Boa tarde, bom dia. Sou Gabriele Rezende, sou oftalmologista, formada há 26 anos. Sou do Espírito Santo, fiz medicina na EMESCAM, que é a Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia do Espírito Santo, lá de Vitória. Fui para o Rio de Janeiro fazer oftalmologia, a residência que a gente fala, né? Especialização em oftalmologia. Lá na residência fiz a parte geral e depois me especializei dentro da oftalmologia. Voltei para Vitória, fiquei um tempo trabalhando, tivemos um convite, meu esposo teve um convite para vir para Joinville e viemos. Tem 15 anos que eu estou aqui em Joinville. Olha só que legal. Mas, Gabriele, eu quero saber um pouco antes disso. O que te motivou a fazer medicina, em primeiro lugar? Olha, sempre, desde criança, eu sempre gostei de cuidar das pessoas. Das pessoas, dos bichos. Quando a gente é criança, a gente pensa assim, quero ser veterinário, cuidar dos bichinhos, dos gatinhos, dos... e desde criança eu pensei, ou eu faço veterinária ou eu vou ser médica de pessoas. Na época, eu pensava assim, eu vou ser médica de criança, adorava, né? Pediatria, porque eu gostava de criança, na verdade. E fiquei com isso na cabeça, na escola, né? Sempre gostei muito mais da área de biologia, de química. E assim fui estudando, pensando em fazer medicina. No ensino médio, continuei com essa cabeça. Adorava meus professores de biologia. Acho que o professor, nessa hora, ele te ajuda muito a decidir se você gosta ou não, né? Então, um bom professor te leva para aquela área ou não. Sempre tive muita dificuldade de compreender e de guardar muito a matemática e a física. Nossa, muito. Lógico, sempre fui uma boa aluna, passava com notas boas, mas assim, o que passou, passou. Mas a biologia em si, a química também, eu sempre gostei muito. Isso sempre me encantou, me interessou muito. E aí acabei prestando vestibular para medicina. Passei e, assim, não me arrependo, eu amo. Se eu tivesse que fazer de novo, qual faculdade que eu faria? Faria medicina de novo. Não me vejo fazendo outra faculdade. E dentro da faculdade é muito legal, assim, para quem gosta, realmente é um encanto mesmo, né? Uhum. Você lidar com todos os sistemas, né, do ser humano, é muito interessante. Como é que funciona, para a gente que está de fora, assim, como é que funciona a faculdade de medicina? Porque a gente sabe que você tem que fazer uma formação geral. Isso. Mas o que você aprende lá? O que você vê antes de escolher a sua área de especialização? A gente começa a faculdade, assim, bem no básico, vendo ali histologia, citologia, aquelas coisas de célula, né? Então, a gente começa bem básico mesmo. E no primeiro ano a gente já tem anatomia, que é o tchan do negócio, né? Então, a gente começa com anatomia, conhecendo a anatomia humana, a gente começa com o osso, depois vem ligamentos. Vai sendo gradativo para que a gente não tenha um choque, né? Quando você pega ali realmente todo o sistema humano. Então, a gente começa do básico, vai aprendendo sobre as células, sobre a anatomia do corpo, e depois a gente vem, a partir do segundo ano, a gente faz fisiologia, que é muito importante. Aí começamos a aprender sobre cada sistema. Então, cardiologia, nefrologia do rim,
né? O intestino tem a sua separado, depois a gente tem cirurgia geral, a gente vai conhecendo cada coisa, pediatria, obstetrícia, oftalmologia, otorrino, e durante os 6 anos a gente passa por períodos em cada setor da medicina. E a gente, no final, se forma um médico generalista, que poderia trabalhar num pronto atendimento, né, porque a gente tem uma noção de todas as clínicas, né? Sim. E nessa época você estava, então, ainda no Espírito Santo, Sim, terminou a faculdade geral lá, lá. e daí escolheu fazer a especialização no Rio, né? No Rio. No Espírito Santo não tinha ainda a especialização na época que eu fiz, né? Então tinha Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E aí prestei prova, lógico que a gente tem outro vestibular, né? Prestei prova para esses outros lugares e passei no Rio de Janeiro. Fui super bem recebida lá, eu gostei muito. Foi uma época muito legal, de muito aprendizado, assim. Foi muito bom. E como eu escolhi oftalmologia, né? Foi interessante. E por que foi essa escolha? Você É. citou várias especialidades aqui, mas o que te chamou a atenção na oftalmologia? Então, na verdade, assim, ó, quando eu estava no 3º ano para o 4º, a gente teve cirurgia geral. E o professor de cirurgia geral, ele era um apaixonado por o que ele fazia, doutor Álvaro. Ele adorava tudo assim, e ele fazia com que a gente gostasse também, sabe? E ele estava fazendo, na época, um doutorado em alimentação, em nutrição para os pacientes pós-operados complicados. Então, ele tinha uma paixão por aquilo e a gente também, né, se apaixonava e ia junto com ele. Tenho certeza que a maioria dos meus colegas que fizeram cirurgia foi por conta desse professor. E eu falei assim, poxa, gosto de cirurgia, quero fazer cirurgia. Porém, a cirurgia geral, depois você tem que fazer outras especializações dentro da cirurgia, ela requer você fazer plantão, e era uma coisa que eu não queria. Falei, não, eu quero cirurgia, mas não quero também viver minha vida toda de plantão. Eu podia escolher na época, né? Não tinha problema. E aí comecei a procurar outras clínicas que tivessem cirurgias e não né, necessariamente plantão. Acompanhei a otorrino por um período, né, o período que a gente tinha essa matéria otorrino, acompanhei os professores, não curti muito. Até que uma amiga, grande amiga, Daniele, o irmão dela ia fazer oftalmo e falou assim, você também tem que fazer porque a gente vai trabalhar junto. Aí ela falou, então a Gabi tem que fazer também. E aí nós fomos acompanhar os serviços de oftalmo da Universidade Federal. E lá tinha uns programas muito legais, programa de glaucoma. Aí a gente ia fazer atendimento ao público de glaucoma. Nós éramos os voluntários, né? Ficávamos ali triando os pacientes. De todas as propostas, todos os mutirões que o hospital fazia, nós íamos juntos, E né? acompanhar. Íamos acompanhando, íamos de voluntário. Até que o hospital ele entrou para ser a sede do Banco de Olhos do Espírito Santo, porque o doutor Abraão, que era nosso mentor ali, ele era o grande cirurgião de transplante de córnea, uma pessoa maravilhosa, e ele tomou a frente de montar o Banco de Olhos, porque até então era uma central única. E aí a gente tinha muita dificuldade em ter córnea para ser transplantado. Então, tinha uma fila enorme de pacientes esperando. E, na época, se setorizou. Então, o doutor Abraão foi o responsável por montar esse banco de olhos do Espírito Santo. E ele precisava de ter voluntários para captação de córnea, né? Então, ele nos levou nos laboratórios, nos ensinou a captar a córnea, nos mostrava tudo. E aí nós passamos a captar as córneas para o banco de olhos. Então, quando eu comecei nesse, vou captar a córnea, a gente ia lá e tal, já fiquei interessada, era muito legal e tal. Um dia ele falou assim, gente, estou precisando de um auxiliar, que meu auxiliar não vai hoje e tal. Aí eu falei, eu vou, doutora Abrão, eu vou. E entrei na cirurgia com ele de transplante de córnea e me apaixonei.
Tudo pequenininho, Pois é, bonitinho. cirurgia Me no olho. apaixonei. Quando a gente escuta isso, já pensa, meu, como é que faz uma Como que cirurgia no faz, olho? né? Não, assim, a gente usa microscópio, né? Dentro do olho a gente usa microscópio. Os fios são fios que o olho nu tem dificuldade de enxergar. Então, é tudo no microscópio mesmo. Então, porta-agulha, pinça, tudo muito delicado, muito. E eu, naquele mundo, eu falei, é isso que eu quero. Mas Me chamou a atenção, você apaixonei. gostou? Só que eu tinha uma outra paixão que era cirurgia. Né? Cirurgia geral, assim, cirurgia mesmo, de cortar, né? Gostava. Eu tinha um professor de biologia na época da escola que ele falava do curso de corte e costura. Aham. Chama assim mesmo? A gente, na técnica operatória que a gente tem ali no segundo ano, no início, a gente brinca que é corte e costura, porque é que, na verdade, o professor pede que a gente faça um modelo que é com espuma de travesseiro, espuma mesmo, assim, né? E a gente faz um corte na espuma, coloca e a gente fica treinando todos os tipos de sutura, né? Então, é meio um corte Corte e costura mesmo. Mas aí a gente tem na técnica operatória. Claro, claro. E aí eu gostava muito. Fui para o Rio de Janeiro fazer oftalmologia, mas já gostando da parte de cirurgias, né, da pálpebra, de pele mesmo, vamos assim dizer, né? Lá no curso, tive a oportunidade de acompanhar alguns grandes cirurgiões, até cirurgião da equipe do Dr. Ivo Pitangui. E aí, minha paixão foi só crescendo. E aí eu fiz a oftalmologia geral, fiz cirurgias oftalmológicas, mas no último ano eu me especializei só em plástica ocular, que a gente chamava, e vias lacrimais. A plástica ocular, ela engloba toda tanto estética como reconstrutora das pálpebras, pálpebra superior, pálpebra inferior, né? Às vezes até malar, que a gente chama, né? Essa parte aqui. E fiz esse ano inteiro só especializada nesse tipo de cirurgia. Então, ali você também começou a trabalhar um pouco com estética, né? Sim, comecei com estética. Foi ali naquela época, em 2000, 2001, que aí eu comecei a ver, né, conhecer o Botox, já naquela época. Olha. E ia para as aulas, a gente sempre tinha um workshop de botox, de preenchimento, então ali a gente já fazia essa parte estética também, né? E a grande cirurgia da pálpebra é a blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, né? Blefaro, que quer dizer pálpebra, né? Mas eu fiquei muito tempo mesmo, e eu gosto muito da parte reconstrutora, né? Lá no Espírito Santo nós temos colônias de alemães, de italianos, e um sol, né? Verão o ano inteiro no Espírito Santo. E o sol muito forte, o pessoal trabalha na lavoura, eles trabalham, e eles têm muito câncer de pele. E quando eu voltei do Rio de Janeiro para Vitória, o doutor Abraão ele me convidou para trabalhar no Hospital das Clínicas como voluntária no setor de plástico ocular. Ele abriu um setor para mim, então eu fui a responsável por aquele setor ali por um bom período. E foi muito legal, assim, uma experiência enorme. Então, todos os pacientes com câncer na pálpebra, eu tratava. Então, eu fiquei muitos anos mexendo só com essa parte reconstrutora. E me deu, assim, um know-how muito grande em mexer com reconstrução, né? Isso tudo antes de iniciar a sua vida profissional, né? Foi em conjunto, sabe? Em conjunto. Quando eu voltei, em 2003, comecei lá, não tinha... A gente volta sem ter emprego, né? A gente volta sem ter emprego. Então, assim, eu voltei sem ter emprego. E aí, o doutor Abraão falou assim, vem ser voluntária aqui no hospital. Eu fui. E, aos poucos, ele me abriu também a porta ele, doutor Ângelo e a Lípia Rosa. A Lípia transformou em uma mega amiga, minha irmã mais velha para mim. E aí, na clínica particular deles também, eu trabalhava só com plástica ocular. Só. Tinha os pacientes deles, mandavam para mim só plástico ocular. Então, os 8 anos que eu passei lá em Vitória, trabalhando, quando eu voltei da residência, eu era referência em plástico ocular.
Mas muitos deles era reconstrutor. Então, retirada de tumor, reconstrução. A gente trabalha com cartilagem de orelha, pega pele daqui. Então, assim, é trabalhoso, mas é muito satisfatório também você ter, né? Porque você acaba mexendo com a autoestima da pessoa também, daí, né? Exato. Então, assim, é muito satisfatório. E, assim, em alguns casos, o câncer, né, de pele, na maioria das vezes, graças a Deus, ele é benigno, né? Você retira, faz a ressecção e ele, ok, curou. Mas existem alguns que não, eles infiltram. Então, assim, você acaba também meio que livrando o paciente de um câncer, né? Então, eu gostava bastante, assim, foi muito proveitoso para mim em todos os sentidos, de aprendizado, de humanização, de Que legal, tratar. então você já lá no começo, quer dizer, no final da faculdade, já entrou em contato com a sua paixão, que foi a área que você seguiu. Exatamente. E teve muita experiência no começo. Que Sim. Isso que eu acho que manda muito, né? A experiência de um Pois profissional, né? Ter passado aqueles anos ali no Hospital das Clínicas foi uma experiência, assim, indescritível. Indescritível. Foi uma coisa muito legal. E como é que Joinville entrou na sua vida, né? Pô, você tá ali no Sudeste, Rio de Janeiro, praia, Espírito Santo. Pois é. Vem pra chuva. O que chuva. que aconteceu? O meu esposo, ele é engenheiro, trabalha na ArcelorMittal, né? E a matriz da ArcelorMittal é em Vitória. E eles Ele é de lá também? Na verdade, nós somos mineiros, mas a gente mudou para o Espírito Santo na década de 80 lá. Então, eu me considero mais capixaba, porque cresci lá, né? E a gente se conheceu lá na época de adolescência, né? E ele trabalha nessa empresa. Essa empresa, 2010, 2009, convidou ele para vir fazer um trabalho aqui na Vega do Sul, que começou a fazer parte da empresa. E ele veio fazer o trabalho, era um estudo de clima ali para ver se tinha condição de fazer um certo trabalho. Ele veio, fez o estudo, falou, olha, é legal e tal. Aí perguntaram, você não quer assumir essa mudança, né? E ele falou assim, bom, se a Gabriele aceitar, vamos. Aí eu vim conhecer, né? Eu estava com uma filha de 16 e 2 pequenininhos, um de 2, um de 1. Então, o de 2 e de 1 não tem problema. Onde a gente for, eles vão crescer. De 16, que era o nosso maior medo, assim. Será que ela vai se adaptar? Né? Nossa preocupação, exato. E aí, viemos conhecer Joinville. E a gente gostou. Falei, legal, vamos lá. Não dava para morar em São Francisco, porque a Vega é em São Francisco. Mas não dava para morar em São Francisco por conta da nossa adolescente, a Débora, né? Viemos, a Débora se adaptou super bem. A princípio, voltaríamos em 3 anos, né? A empresa dá essa abertura para você, se você não quiser voltar em 3 anos. Era essa a intenção. Eu mantive minhas coisas lá no Espírito Santo, né? Tinha um consultório em conjunto com os colegas, mantive. E de 3 em 3 meses eu ia lá, trabalhava e voltava. Ia lá, trabalhava e voltava. E desde quando eu vim, em 2010, eu conheci o Ademar e ele me ofereceu, ele tinha uma sala vazia, ele me ofereceu, quer montar um consultório aqui? Eu falei, preciso. Montei o consultório com o Ademar em 2010 e a gente, talvez voltamos daqui a 3 anos e tal. E, sim, as coisas foram acontecendo, Joinville nos acolheu muito bem. E a gente acabou não querendo mais voltar. E quando os meninos ficaram ali maiorzinhos, 6 anos, 7 anos, ninguém queria voltar mais. Apesar da gente amar a Vitória, né? Assim, a Vitória é uma cidade muito gostosa, tem todos os nossos amigos, meus pais, meu irmão mora lá, tenho parentes, tudo. Então, assim, a gente vai visitar e a gente até assim, ai, que saudade. Mas, assim, em termos de qualidade de vida, a gente encontrou uma qualidade de vida aqui em Joinville muito boa, então a gente ficou. E como é que foi essa mudança profissional, assim? Você, claro, continua na mesma área, mas é uma outra cidade, são outras pessoas. Como é que foi seu contato com o Dr. Ademar? Como vocês se conheceram? Então, todo início a gente começa bem engatinhando, né, Tiago? A gente vai engatinhando mesmo, assim. Quando eu falei assim, ok, eu vou aceitar vir, eu tenho uma amiga, eu faço amigos em todos os lugares, adoro ter amizade. E essa amiga, ela era uma representante de laboratório que nos visitava.
E a gente virou amiga mesmo, assim. Ela mudou para Campinas e a gente continuou amiga. E quando eu pensei, né, falei, vou, aí eu falei assim, amiga, será que você não pode conversar com seus colegas representantes de Joinville e ver se ele conhece alguém que seja com uma sala vaga ou precisando de algum oftalmologista para trabalhar? Porque a gente sabe que os representantes conhecem todos. E a gente pede aos representantes também, estou precisando de oftalmologista, se você conhecer. E foi assim. Aí ela conversou com um colega dela da mesma empresa que ela trabalhava, ele falou, coincidência, a doutora Ademar está com a sala vazia. E não existe coincidência, né? Então, estava preparada para mim. E aí, eu entrei, eles me passaram o contato da Ademar, entrei em contato com a Ademar, e falei, Ademar e tal, ele, pode vir. E isso eu conversei com ele, acho que em janeiro. Setembro, a gente deu a resposta que viríamos. Aí, ali em outubro, eu entrei em contato com a Ademar e tal, mas preparando, né? Não sabia quando a gente viria, né? E aí, quando vi em fevereiro, a gente chegou aqui dia 12 de fevereiro, aquele sol lindo, 4 da tarde, aquela tempestade linda. Capixaba não conhece muita chuva, né? E aí, conversei com a Ademar e tal, até chegar, né, comprar os equipamentos, chegar para montar, e comecei a trabalhar com ele em março. Aí eu lembro que em fevereiro, quando eu cheguei aqui, fui procurá-lo, para conhecer pessoalmente, que eu não conhecia pessoalmente, né? Aí ele, ué, ainda? Achei que você já estava com tudo montado. E aí, em março, eu comecei aqui e comecei do zero, a Ademar me passando os pacientes dele. E como a minha área é uma área muito específica, eu demorei bastante para voltar a fazer só plástica, né? Só que eu não fiquei bastante tempo, assim, fazendo geral, ainda faço, né? Lá na clínica atendo muito criança, porque criança tem que ter mais tato para lidar com criança, né? Então, acaba que eles falaram, não, você vai atender as crianças, eu atendo as crianças com todo o prazer e tudo. Então, assim, eu demorei um tempo tem 15 anos que eu tô aqui, vou te falar que demorei praticamente uns 8 anos para poder ser de novo reconhecido com, né, plástica ocular. Aqui tem uma peculiaridade da população do Sul que a gente não vê muito problema de vias lacrimais, que era uma das minhas grandes atuações lá no Espírito Santo, né? A gente tem um canal lacrimal que termina aqui vai dentro do nariz, então às vezes tem uma obstrução por dentro, o paciente fica com às vezes infecção e a gente tem que fazer uma cirurgia. A cirurgia é uma cirurgia delicada, que a gente tem que entrar dentro do nariz, né? Mexe com mucosa, tudo. E aqui no estado, aqui no sul, como o perfil das pessoas são perfis mais longos, né? O nariz mais afilado, longo, a gente quase não vê. Então, o meu nariz, nesse caso, ele ajuda. Ajuda muito. Tá vendo? Aí já tem vantagem também. Tem vantagens. E aí, realmente, assim, nesses 15 anos, acho que eu fiz 3 cirurgias de vias lacrimais aqui. No máximo 4. E acabou ficando só mesmo na pálpebra. Bléfaro. A bléfaro é a parte estética, né? O que é blefaroplastia? Então, a blefaroplastia é o nome que se dá da cirurgia das pálpebras. Nós temos as pálpebras superiores e as pálpebras inferiores. Com o tempo, a pele da pálpebra ela vai ficando mais frouxa, vai sobrando pele. E, às vezes, essa pele ela atrapalha mesmo a visão, porque ela fica bem, né? Às vezes, até para abrir o olho, ela pesa. Para as mulheres reclamam, não consigo fazer uma maquiagem que não aparece, porque, né, a pele está ali tampando. Existem as bolsas de gordura, não sei se você já viu, às vezes a pessoa ela tem isso aqui mais gordinho, né? Nós temos na nossa anatomia bolsas de gordura que são proteção. O olho ele fica dentro de uma caixinha de osso, né? Então, sofre um trauma. Se você não tem esse coxinha adiposo, essa coxinha de gordura, você pode ter lesão. Então, ele é para isso.
Com o tempo, os músculos eles vão se afrouxando e essas bolsas de gordura vão meio que herniando, meio que aparecendo, né? Então dá um aspecto de cansado, um aspecto. E a gente faz a cirurgia. Então a blefaroplastia é isso, é fazer uma plástica das pálpebras superiores e das pálpebras inferiores. E a partir de que idade as pessoas começam a procurar esse tipo de cirurgia? Olha, a gente vê muito assim ali a partir dos 38, 40 mais, assim, sabe? Tanto que até nas minhas postagens a gente fala paciente 40 mais, né? É porque é onde realmente, até então, você tem outros tratamentos, né? Você tem Botox, que faz levanta, sustenta um pouco. O que é o Botox em si, né? A gente fala muito, Botox, Botox, Botox. Botox, mas como que ele age? Como que ele funciona no corpo? O Botox é uma toxina, a toxina botulínica, né? A toxina botulínica, ela em doses elevadas, ela causa morte, porque ela vai paralisar as musculaturas. Essa toxina ela tem o poder de ir lá nos neurônios, nas sinapses, nas passagens e bloquear. Então, ela paralisa os músculos. Quando a pessoa ela é intoxicada por uma toxina botulínica, ela para de respirar, ela para porque não os músculos param, né? Então descobriram que a toxina botulínica bem tratada, desidratada, em dosagens mínimas, ela paralisa músculos específicos. Então, foi descoberto há muito tempo por um engano até, né? Que paralisou o médico. Ele queria fazer a paralisação do estrabismo. O estrabismo é quando o olho fica torto. Então, ele queria paralisar aquele músculo mais forte para ver se o olho voltava. E ele percebeu que melhorou as rugas em volta dos olhos. Então, começou aí um estudo e o uso, a aplicação da toxina para a musculatura de pele para parar e diminuir aqui os nossos pés de galinha, né, as nossas expressões. Então, quando a gente aplica o Botox, a gente aplica a toxina, a gente faz a paralisação. Então, a gente não consegue fazer esses movimentos, é paralisia mesmo. Ele não trata, ele paralisa. Né? Então, o porquê do Botox? Né? A gente elimina as rugas, as linhas de expressões. E hoje em dia, a gente ainda fala que o Botox, ele para você, na área estética, claro que eu estou falando, né? Para você realmente não ter as marcas de expressões, você tem que fazer um tratamento no mínimo 3 vezes no ano. Não é fazer um Botox daqui a 5 anos voltar e fazer de novo que você vai ter. A gente chama de quebra dérmica. Quando a gente começa a fazer muito, a gente quebra a parte de dentro da pele e aí fica marcada, como se você dobrasse uma folha de papel e depois você estica, mas fica a marca, né? Então, por isso que as pessoas vêm hoje procurando o Botox mais cedo, para prevenir essa quebra dérmica. Tem uma idade mínima? Teoricamente não tem, mas não precisa ser tão cedo também, né? A gente não precisa exagerar a dose dos tratamentos. A gente tem vários, né, vários mas tratamentos. O tal do Botox preventivo, ele é válido, né? Ele é válido, ele é muito válido, tá? Muito válido. Outra aplicação do Botox, às vezes a gente faz o Botox para a estética de face e as pessoas que têm enxaqueca, elas se beneficiam muito. É mesmo? Beneficiam muito, porque a enxaqueca, quem tem, né, enxaqueca, ela força muito esses músculos aqui e acaba levando a enxaqueca. E aí, quando você paralisa, você não tem esse gatilho que é o esforço que você faz ali na pálpebra. Eu já ouvi dizer também que para o pessoal que acaba suando demais, faz aplicação na axila. Isso. Que vai dar uma controlada ali no suor da pessoa, nas mãos nas também. mãos. E depois desse estudo, né, depois que começou a fazer o uso da toxina, porque quando você faz nas mãos, você bloqueia os músculos que contraem as glândulas. Então, tem a glândula sudorípara, tem um musculinho que ele contrai e joga o suor, né? Então, quando você faz nesses musculinhos e eles param de ficar soltando ali. E aí vira o seguinte, que isso é super legal, tem um bom resultado, ajuda muito porque quem tem o suor na axila, ok, é ruim, mas ok, mas e quem sua a mão, né? Quem tem hiperidrose na mão, porque às vezes tem uns que pingam, então isso atrapalha às vezes até o trabalho,
né? Tem gente que trabalha com um lenço ou uma toalhinha na mão, porque realmente é desconfortante. Sim, E atrapalha, também né? atrapalha. Quem precisa escrever, imagina, borra todo o caderno, né? Sim. Ou a planilha. Imagina o padeiro lá, vai fazer o pão todo suado, alguém que trabalha manipulando alimentos, Exatamente, né? exatamente. E aí tem excelentes resultados. E a partir daí começaram a fazer vários estudos sobre o Botox. Então, hoje a gente usa o Botox, inclusive, para tratamento de cicatrizes, cicatrizes, né, hipertróficas, cicatrizes inestéticas. Então, a gente ainda tem isso. Ainda tem Entendi. outras aplicabilidades ali do Botox. Entendi. O Botox é uma toxina que ela ficou muito popular, tem várias aplicações, e você falou, inclusive, que ela pode ser usada para tratar o início ali das pálpebras, né? Também. Quando você sustenta essa parte, né, o frontal, você sustenta, então realmente a queda vai demorando um pouco Vai demorar um mais. pouco mais. O que acontece? Nosso envelhecimento é de cima para baixo, né? A gente tem a gravidade que ela vai empurrando tudo, como se a gente estivesse derretendo. Tem paciente que chega assim, doutora, eu tô derretendo. É essa sensação mesmo, que vai empurrando tudo. Então, quando a gente faz o Botox, a gente dá uma paralisada nisso, uma sustentada, né? Então, essa parte que a gente chama de terço superior da face, ela é muito bem tratada com Botox, né? Claro que assim... Tem um limite, né? Chega um momento que você tem que partir para outras alternativas. Ou, às vezes, quando o paciente chega com né, os sulcos, os vincos muito profundos, muito antigos, nunca tratou com o Botox vai ajudar? Vai, mas ele não é milagroso. Não é milagroso. Né? Então, a gente tem outros produtos que a gente precisa usar, outras coisas que a gente, né, precisa complementar o tratamento. Sim. E agora falando de novo sobre a blefaroplastia. Como que é o procedimento? Né? Porque eu que sou leigo, que vejo de fora, assim, pô, vai fazer uma cirurgia na pálpebra, vou ficar... Eu não sou muito fã de agulha, de cortes. Como que funciona um procedimento tranquilo? Como é que funciona a recuperação? Queria entender um pouco mais. Sim, interessante que assim, ó, agora eu tô dando aula de cirurgia de blefaro no instituto aqui em Joinville, né, na New Face. E aí a gente fala muito com os nossos alunos, assim, que são médicos, né, alunos. A blefaroplastia, ela é um desenho, ela é uma arte. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é fazer o desenho na pálpebra do paciente. Então, você tem que entender o movimento daquela pálpebra, você tem que entender aonde o paciente abre e fecha o olho, para entender onde você vai deixar essa cicatriz. Você vai deixar uma cicatriz, né? Todo corte vai ter uma cicatriz. Então, se a gente está falando de estética, a gente tem que deixar belo, né? A gente tem que deixar bom aos olhos, né? Então, eu falo que a blefaro, ela é um desenho. Você tem que desenhar. Quando você desenhar ali, existe uma caneta própria, né? A caneta cirúrgica, a gente desenha. E ali, aquele desenho que a gente vai fazer, a gente vai ver aonde vai ficar a cicatriz, aonde vai ser o corte. Então, basicamente, a pele da pálpebra é uma pele muito fininha, muito delicada, né? É uma pele única ali. Então, nós temos, se a gente fecha o olho, nós temos uma marquinha natural. A gente abre, ela fica dobradinha ali, né? A gente faz a dobra. E é ali que a gente vai fazer o nosso corte para poder ficar escondidinho a cicatriz, né? Então, a gente mede, faz o desenho, a gente mede o quanto de pele a gente precisa tirar sem atrapalhar o abrir e fechar o olho. Aí desenhei, vou cortar a pele, tirar aquela pele e aí dar os pontos de novo para que juntar a parte que diminuir aquela pele que está em excesso. Leva ponto depois? Leva ponto. Os pontos são pontos bem fininhos, bem pequenos, bem delicados, que com o tempo fica muito discreto, praticamente não aparece mais. Mas precisa tirar o ponto depois? Precisa. E a gente dá ponto ou nylon ou prolene, né, uma coisa... um produto, né, assim, não natural, né, então a gente precisa tirar, porque ele pode causar também um processo irritativo ali, então tem um tempo certo de tirar aquele ponto que a pele já está colada. Sim, como qualquer outra cirurgia. E quanto tempo demora essa cirurgia? A pálpebra superior é uma cirurgia um pouco mais tranquila.
em torno de 1 hora a gente faz a pálpebra superior. A inferior, ela é mais delicada porque ela tem mais componentes que a gente precisa ter, né, cuidados, que a gente precisa saber reconhecer e evitar mexer. Então, a pálpebra inferior é 1 hora e meia de cirurgia, mais ou menos. Entendi. E o tempo de recuperação? Em 7 dias a gente tira os tranquilo. pontos. Mas 15 dias ainda está com hematoma. Depende muito de cada pessoa, né? Então, em 15 dias a gente já vê, o paciente já volta a trabalhar, fazer atividades físicas moderadas. Com 30 dias a gente já tem um resultado bem interessante. E 3 meses a gente já tem assim, ficou, né? E com 6 meses a cicatriz vai desaparecendo. Todo o processo não é rápido, né? A gente tem no mínimo de 6 meses a 1 ano para a gente ter uma cicatriz bonita, uma cicatriz discreta. Não pode pegar sol, eu sempre falo. Os 3 primeiros meses pós-operatório, a gente não pode pegar sol, porque senão escurece a cicatriz. É como se você queimasse. Você queima, fica vermelho, se você pega sol, fica escuro, fica uma mancha, né? Então, a cicatriz também é assim. Então, tem que ter um cuidado, né? Um certo cuidado. Mas é uma cirurgia que, com 1 mês, você poderia ir numa festa. Entendi. Tá? Entendi. Os resultados mesmo a gente vai ver de 3 meses em diante. Legal. É interessante conversar contigo sobre esses assuntos, porque às vezes quem vê de fora acha que oftalmologia vai só receitar a receita do óculos. Do óculos, é verdade, é verdade. Né? Assim, inclusive é um trabalho que eu venho fazendo, porque assim, realmente, não, doutora, mas por que a senhora mudou? Até uma amiga falou assim, Gabriele, por que você mudou tanto de área? Assim, nossa, foi assim, da oftalmo para plástica, para dermato? Eu falei, não, eu não mudei. Eu sempre fiz isso, como eu te contei aqui, eu sempre fiz isso. Porém, agora eu quero tornar mais exposto, porque justamente aquela dificuldade que eu tive de voltar a fazer o que eu fazia, né, de ter os meus pacientes, eu falei, não, então eu tenho que expor isso, que as pessoas conheçam, saibam que eu faço. E hoje a gente tem que aparecer, né? Então, todo mundo procura ali. Sim. Quem faz? O que é isso, né? Então, eu não mudei de área, eu só estou mostrando que o que eu faço é dentro da oftalmologia, Só que, assim, é um pouco mais expandido, sabe? Não é só a oftalmologia. Eu ainda continuo sendo oftalmologista, continuo fazendo pequenas cirurgias dentro do olho, continuo fazendo as receitas de óculos, os tratamentos de conjuntivite, os tratamentos que a gente, né, glaucoma e tudo. Mas a minha área ali mais aprofundada na oftalmologia, eu fui para a parte de plástica, de vias lacrimais, né? Isso que é legal do oftalmos, né? Você tem uma clínica completa, Exato. com vários profissionais, cada um especialista em cada, Exatamente. em cada área, A gente tem os especialistas dentro das áreas para ter realmente um melhor atendimento, um melhor aproveitamento. E assim, é difícil você ser um generalista e saber tudo de tudo, né? Exatamente. Então, a gente sabe conduzir, mas a gente tem os nossos colegas especialistas que vão cuidar muito melhor de todas as áreas, né? A oftalmologia tem uma gama, né, de área ali. Então, a gente fez questão de cada um cuidar do seu para poder ter o melhor atendimento aos nossos clientes, aos nossos, né, os pacientes que chegam lá para ser tratados. Com isso, né, essa não mudança, mas esse aparecimento, assim, o que eu senti é que o paciente, ele trata cirurgicamente uma área, mas ele tem outras coisas que ele gostaria de, né, a gente vê assim, mas e essa olheira, como é que eu vou tratar? Ele chega lá, não, agora eu tô vendo bem. Exatamente. Pô, mas essa ruga aqui eu não tava vendo antes. Exatamente. Isso aqui, tá meio doutor. Então, assim, por isso, eu fui me aperfeiçoando e explorando novos horizontes dentro da face, tá? Então, assim, a papada é uma coisa que as pessoas reclamam muito, né? A flacidez. Então, para cada problema, a gente tem uma proposta de tratamento, porque não é uma coisa só, né? É uma proposta. Quando o paciente ele chega no seu consultório, e o que ele fala? Ele já vem com alguma queixa ou você senta lá e, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo? Como que funciona? Eu nunca falo assim, olha, eu tô vendo isso aqui em você. Eu nunca falo, porque assim, às vezes o paciente não se incomoda com aquilo. Para que eu vou fazê-lo perceber uma coisa, né? Então, eu sempre pergunto, alguma coisa te incomoda? Ou, às vezes, o paciente já chega a maioria deles já chega, doutora, não gosto disso aqui, olha isso aqui,
tá vendo? Ó, tá caído. Ah, eu não consigo fazer uma maquiagem. Os meus pacientes idosinhos já chegam com a pálpebra ou caída para fora ou caída para dentro, que a gente tem que tratar, que é cirúrgico também. Então, assim, eles já chegam com as suas queixas e aí dali a gente vai partir para, né, algum tratamento. Aí eu sugiro os tratamentos que eu acho que são inerentes àquelas pessoas, né? Uhum. Uma coisa assim, que eu tenho percebido e eu acabei mudando algumas táticas é que, assim, desde a pandemia para cá, a gente consegue perceber que as pessoas, elas acabaram percebendo mais as doenças, né? Não é ficando mais doente, porque a gente já estava, por isso que teve essa pandemia, né? E aí a gente vê que as pessoas, elas começaram a perceber mais e a se incomodar mais. E, ao mesmo tempo, elas não entendem por que meu olho fica vermelho constantemente, por que meu olho arde constantemente, e aí eu quero tratar. Ele fala assim, mas doutora, é meu olho, não é meu corpo. Não, se você não tratar seu corpo, seu olho não vai ser tratado. Então, assim, eu acho essa parte muito importante. O problema de tireoide dá problema no olho, o problema da, né? Então, assim, a gente tem que ver isso. Senão, a gente não vai tratar. Eu vou ficar aqui pingando colírio, vou mudar 10 vezes de colírio e não vou achar a solução. Eu tive agora, há pouco tempo, um paciente, e os pacientes, eles têm resistência a isso, sabe, Tiago? Muita resistência. Então, eu tive um paciente, um senhorzinho, que foi para mim porque ele não conseguia abrir o olho direito. Ele fechava e não abria, ele fechava e não conseguia abrir. E ele tinha muita pele, muita pele. Então, vamos fazer a blefaro, vamos tirar. Aí eu falei assim, olha, vai ser legal, vai ser bom tirar, porque tinha muita pele, porém não é o problema dele. Não, mas vamos fazer para ver. Vamos fazer. Fizemos a cirurgia, ele continua sem pele agora, né, claro, mas continua não conseguindo abrir o olho. Na claridade, ele tem dificuldade. Se você fala assim, fecha o olho, ele fecha, abre o olho. Ele tem dificuldade de abrir o olho. Eu falei assim, olha, isso não é normal. Isso não é o olho. Mas, doutora, vamos passar. Eu falei, olha, eu vou passar a medicação, a gente vai ver. Então, eu fiquei 3 meses tratando ele porque a família não aceitava. Eu falei assim, temos que mandar ao neurologista. Algum problema neurológico ele está tendo. Existem o blefaroespasmo, que é, né, um espasmo, uma contração involuntária das pálpebras, e é neurológico, não é da pálpebra, é neurológico. Tem o Parkinson, um dos primeiros sintomas do Parkinson é isso, a dificuldade em piscar, a velocidade do piscar, né? E eu falei, vamos procurar. Não, doutora, eu já fui. Não é. Em alguns casos, manda o reumatologista também para ver e tal. E não quis. Até que depois de 3 meses tentando, veio outro familiar, eu conversei, foi no neurologista e era blefaroespasmo e tem um tratamento específico para blefaroespasmo. Então, assim, os pacientes, eles têm essa dificuldade de entender que dentro do olho tem problema, mas o problema pode ser do corpo todo e não só do olho, sabe? Sim. E aí, o que aconteceu? Isso me despertou. Falei, eu preciso estudar mais sobre isso, né? Agora estou fazendo um curso de medicina integrativa, justamente para linkar e integrar todo o tratamento integrativo né, da sua saúde com os sintomas que as pessoas têm no olho, inclusive na parte estética. Porque se você não está bem no seu organismo, eu posso colocar os melhores produtos no seu rosto que não vai ter resultado, ou o resultado vai ser muito pobre. Então, eu estou fazendo essa pós-graduação agora justamente para trazer, né, melhor qualidade para os pacientes e tudo. Trabalho muito com mulheres, os homens também fazem, mas a maioria dos meus pacientes são mulheres. E as mulheres, né, nós chegamos ali nos 40 para cima, a gente começa a ter uma deficiência hormonal que leva a uma deficiência de vitamina, deficiência de tudo, e a gente fica totalmente sem ânimo, sem brilho na pele, tudo isso é uma bola e é junto, então não adianta eu só pingar o colírio. Uhum. Eu preciso tratar tudo, ou pelo menos orientar para que ela vá a um especialista. Até para orientar eu preciso entender, preciso saber, sim, né? para saber para quem indicar, né? É. Mas eu gosto muito dessa parte da estética e é algo que nos últimos
anos, desde a pandemia, todo mundo está querendo fazer mais procedimentos Exatamente. estéticos, todo mundo está começando a fazer mais cedo também os procedimentos estéticos. E eu queria saber de ti quais são os procedimentos estéticos que estão sendo mais procurados agora. Uhum. Você falou uma coisa interessante, assim, né? Quando a gente parou ali na pandemia, que isso, e realmente, até para mim, né, como profissional, quando naquela parada ali, que foi uma parada que a gente pôde pensar, né? E aí eu comecei a me aperfeiçoar mais na estética, porque foi uma coisa que é o trend do momento, né? Então foi que eu comecei a me especializar. Então, assim, nós temos um carro-chefe, né, alguns carros-chefes da estética, que é o Botox, né? O Botox ele vai fazer paralisar as rugas, e aí a gente vai tratar. A gente trata como? A gente trata hidratando a pele, né, cuidando da pele com peelings. Peelings, eles têm os peelings químicos, tem os peelings Eu vi que ficou muito popular, acho que ano passado, o tal do peeling de fenol. Aham. O peeling de fenol é um peeling químico profundo antigo, mas muito antigo. Eu achei ele bem agressivo, assim, eu Ele é vi bem algumas agressivo. imagens e fiquei, nossa. Aham. Ele é um peeling bem agressivo, mas ele é um coringa excelente para estética, porque como ele agride bastante, e essa agressão na pele faz com que todos os nossos sistemas produzam proteção contra esse ataque. E uma dessas proteções é o colágeno, que a gente perde, que a gente tanto quer, né? Então, ele ataca a pele e lá dentro os nossos fibroblastos, todas as nossas células vão tentar produzir uma camada protetora para que ele não penetre, que é o colágeno. Então, a gente tem uma retração de pele, um fortalecimento de estruturas e a gente tem um aspecto lindo. Então, ele é um coringão, porém, ele é agressivo. Então, tem que saber usar, saber cuidar do paciente no pré e no pós, mas ele é um carro, assim, coringa mesmo. É agressivo, mas funciona. Exatamente. É agressivo, Mas que fica um resultado mais bonito. Melhor do que cirurgia plástica até, tá? Cirurgia eu sempre falo que assim a gente vai passando o tempo e a gente vai aperfeiçoando, vai mudando algumas técnicas, né, e a pálpebra inferior como ela é muito delicada, e a gente agora eu tenho tratado a pálpebra inferior menos cirúrgico e mais Estético. ou peeling, ou o laser de CO2 que provoca um peeling, né? O laser de CO2 é aquele que a gente vê o vídeo lá que sai, que meio que junta tudo, né? Exatamente, ele faz uma contração da pele, né? Então, como ele faz uma injúria muito grande também, ele também produz colágeno. Então, essa é a intenção dos peelings, né? Dos peelings profundos. Existem uns peelings mais superficiais que é para tratar a pele, para ficar uma pele mais brilhosa, um tratamento mesmo, né? Que são coisas assim que os dermatologistas usam muito são tratamentos maravilhosos, né? Maravilhosos. E tem os preenchedores, né? O ácido hialurônico, tão famoso preenchedor. Às vezes as pessoas confundem, eu fiz um botox na boca. Não, a gente não faz botox na boca, né? O botox a gente faz em músculos que causam rugas, né? A boca a gente trata com ácido hialurônico, com preenchimento. Então, é outro tratamento que a gente faz muito, é preencher a boca. Com o tempo, a gente vai perdendo também ali sustentação, a boca vai murchando. E a gente faz o tratamento, né, para poder dar um rejuvenescimento naquele lábio e ficar um lábio bonito. É claro que as pessoas às vezes exageram, mas a ideia é essa. Os pacientes mais velhos, eles perdem ossos, a gente perde o osso, né? Então, a gente tem uma perda também de estrutura. E quando a gente perde a estrutura, a boca, ela perde ali perde a estética,
E aí a gente preenche para poder voltar àquela estética, sabe? Então, assim, a gente tem então esses tratamentos que é muito usado. Outro, a gente pode fazer também preenchimento dessas estruturas onde a gente vê que está faltando. Como eu te falei no início, a gente vai derretendo. E aí a gente vai tentando preencher, tentando fazer com que é, aquele visual que não está tão harmônico, que a gente dê uma harmonizada, né? Por isso que chama harmonização facial, né? Mas é para dar uma harmonizada. Então, a gente tem os ácidos hialurônicos que preenche, a gente tem os bioestimuladores, que são substâncias que a gente joga por dentro da pele para poder tentar fazer a produção de colágeno, né? Ficar uma pele mais firme. Então, a gente tem essas opções em termos de tratamento estético sem cirurgia. E temos as cirurgias, né? Uhum. A gente faz a blefaroplastia, superior, inferior. Hoje está muito comum falar do Castanhares, que é para subir, fazer fox eye, Fox né? eyes. Então, assim, é uma cirurgia da sobrancelha, né? Do supercílio, que cai. Então, a gente, para ficar mais harmonioso, antes de fazer a blefaro, a gente tem que fazer a suspensão, né? Antes, que eu falo assim, no mesmo momento da cirurgia, mas primeiro suspende, primeiro bota no lugar a sobrancelha para depois botar no lugar a pálpebra, isso é importante. A gente tem o mini lift, né? Que era famoso, corta aqui, né? Tira a pele mesmo, estica. Isso, a lipo de papada, cervicoplastia. Então, assim, é um conjunto de coisas que você vai aos pouquinhos fazendo. Tem idade para cada coisa, claro. Tem né? idade para cada coisa. Tem idade para cada coisa. Eu não vou pegar uma jovem de 20, 30 anos e colocar um bioestimulador porque ela tem ali. Então, na verdade, o ideal é que eu estimule ela a cuidar do colágeno que ela tem. Então, cuidar da alimentação, do sono, fazer esporte, hidratar, né? Então, tem isso toda essa... Não é só chegar e fazer, vamos cortar aqui, vamos preencher aqui. A gente tem que cuidar do antes. Pois é, isso que eu ia te perguntar, a gente estava conversando um pouco antes sobre isso. Tem algum caso que chegou um paciente e falou, eu quero que você faça isso. E você disse, pô, talvez não seja o melhor caminho. Tem sim. Até contei um caso, né, interessante de um paciente antigo meu lá de Vitória, que ele tinha a blefaroespasmo essencial, que é a pessoa que pisca muito e não consegue abrir o olho. Aquilo atrapalha mesmo a convivência dela na sociedade, né? E ele queria que eu tirasse um pedaço da testa dele, porque se eu tirasse e puxasse, ele não ia piscar. Lógico, ele não ia nem fechar o olho, né? Ele não tinha... Ia dormir assim? Ia dormir de olho aberto. Eu falei que eu não podia, que o tratamento não era esse, não, né? E ele passou um tempo, ele voltou lá no meu consultório, ele pegou fita crepe e puxou a testa dele, enfaixou tudo e falou, doutor, é assim que eu quero que a senhora faça. Nossa. Que tire esse pedaço, porque olha só como fica bom. Então, assim, coitados, né? Eu sei que ele estava sofrendo e para ele aquilo ali era... Aí eu falei, não posso, não é isso que se faz. Então, às vezes a gente tem que falar com o paciente que não é aquilo que a gente precisa fazer, né? Então, tem casos. Tem casos de estética também que eu não faço. Às vezes o paciente eu não tem necessidade, quer, não vou fazer, vai atrapalhar. Porque, assim, a pálpebra, ela tem uma função. Qual a função dela? Proteger os olhos. Então, eu tenho que fazer um tratamento estético, mas eu preciso manter a pálpebra, né? Ela tem que fechar normalmente, Então, ela tem uma função importantíssima na manutenção do nosso olho, da nossa visão. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, eu nunca vou tirar em excesso para a pessoa não fechar os olhos. E, às vezes, tem paciente que eu quero assim. Quero esticado. E, às vezes, até mesmo uma certa doença, né? Porque tem gente que tem do mesmo jeito que vicia em alguma substância, se vicia também em procedimentos. Sim, sim. Isso que é o legal de fazer com um médico, com um profissional que está ali, que já passou por toda uma academia, estudou, conheceu muito bem o corpo humano, sabe muito bem das funções de cada parte do corpo e não está ali só realmente para vender uma cirurgia estética, tá realmente para
entregar mais qualidade de vida, mas mantendo a saúde. Sim, sim. Né? A Eu gente acho tem que que esse é o pensar, diferencial de fazer com o médico, né? a gente tem que pensar muito na saúde também, sabe? Mas a gente tem muitos profissionais excelentes, muitos mesmo, assim, sabe? Tem colegas de até que... Não a parte de bléfaro, não, mas, assim, outros colegas que fazem muito bem a parte, principalmente cervicoplastia, amigos dentistas que fazem, porque eles também... Acho que a anatomia da face, eles estudam até muito mais do que a gente, né? Vamos ser bem justo com eles, né? Eles são pessoas, lógico, tem os profissionais e os profissionais. Na medicina também a gente tem os profissionais e os não profissionais, né? Então, acho que, assim, cada um fazendo a sua parte com responsabilidade, eu acho que fica... Todo mundo tem um espaço, assim, sabe? Fica um trabalho legal. Sim. Então, aprendi muito com alguns dentistas, muita coisa que eu aprendi foram dentistas que me ensinaram. Então, eu vejo, assim, que eles também têm esse dom, mas claro, né, a gente tem que ter essa percepção de que a gente não vai fazer em exagero, a gente tem que fazer para cuidar, para deixar uma coisa, né, e a parte médica é importante, até ter parcerias, né, porque você saber fazer a parte manual lá, fazer braçal, é uma coisa. Agora, você conhecer um todo, então, assim, essa parceria é muito legal da gente ter e é importante, porque você sabe, ó, o meu paciente, ele foi no médico, ele está apto à cirurgia, ele está, né, tanto para a gente também, cirurgião, né, de forma geral, acho que é importante. Legal. Gabi, a gente está se encaminhando agora para o final do nosso podcast, mas para esse momento final a gente reservou para saber quem que é a doutora Gabriele fora do consultório. O que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies. Conta um pouco mais agora quem é a Gabriele. Pois é, eu costumo falar assim, eu sou muito... Adoro ficar em casa, sou caseira. Mentira, eu gosto de fazer qualquer coisa, gente, adoro. Eu brinco que eu adoro uma farofada. Me chama para ir para o Rio fazer um churrasco, vou. Me chama para ir para a praia fazer... Então, assim, eu gosto de estar junto com as pessoas que eu gosto. Então, gosto de festa, mas gosto também do meu momento em casa, meu momento, né, mais tranquilo. Mas eu tô sempre animada para fazer alguma coisa. Quem me conhece fala, chama a Gabriele para fazer, eu vou. Sempre na minha adolescência fiz dança, né? Sempre gostei muito. Que estilo de dança? Na adolescência, eu fazia jazz, dança do ventre. E depois eu entrei na faculdade, gente. A gente entra na faculdade de medicina, a gente se consome na faculdade de medicina. E aí, depois que saí da faculdade, a gente começa a trabalhar e tal. Quando eu vim pra cá, a cidade da dança, né? Joinville, a cidade da dança. Arriscou o balé? Então, a minha filha pequenininha, Mariana, ela sempre falava que ela era bailarina. Eu sou bailarina. Ela sempre foi bailarina. E começou a me dar vontade de novo de voltar a dançar, depois de 30 anos, né? Vamos voltar a dançar. E aí entrei o ano retrasado na escola de dança que a minha filha faz dança, na Bianca Balé. E ali estou apaixonada, né? Faço sapateado irlandês, faço balé de novo. A gente até competiu no festival, no tão famoso festival de dança. Foi muito legal. E aí me encontrei de novo ali na dança. Então, a Gabriele, fora do trabalho, gosta de fazer farra. Legal. Bom, Gabriele, adorei ter essa conversa contigo agora, conhecer um pouco mais da sua história, desde lá do Espírito Santo, passando pelo Rio, vindo para cá, também conhecer toda a tua experiência e entender um pouco mais que o trabalho de oftalmologia, ele é muito complexo, tem várias especialidades, até por isso mesmo a Oftalmos tem médicos especialistas em cada uma delas para ser uma clínica completa, né? Isso aí. Então, eu desejo todo sucesso para vocês agora no podcast, quero escutar muitas histórias, porque eu sei que isso também inspira e faz a gente querer estudar mais e conhecer mais sobre a área também. A gente quer, né? Eu que agradeço aí a oportunidade e sei que às vezes os pacientes ficam curiosos, né? Para saber como a gente atingiu aquilo, por que a gente fez isso, por que eu trabalho com isso, né? E é sempre um prazer mostrar, porque é a minha vida, né? Então, assim, é o que eu gosto de fazer e eu acho que os pacientes, eles sentem isso porque eu gosto. É um prazer muito grande trabalhar com o que eu trabalho, tanto na área da oftalmologia quanto na área da estética. Legal. Perfeito, então. Muito obrigado. E, pessoal de casa, acompanhe os próximos episódios que vão estar muito legais. Vamos lá. Até mais. Até mais.